Deixa eu te contar uma situação que acontece com frequência na indústria. Uma empresa decide adotar manufatura aditiva, compra a máquina, contrata o serviço, faz o primeiro projeto e a peça ela não funciona. Aí vem a conclusão imediata. Impressão 3D não serve para isso. Mas existe um problema nessa conclusão. Porque na maioria dos casos que eu analisei ao longo do tempo, o erro não estava na máquina, o erro estava antes. E hoje eu vou te mostrar exatamente onde. Mas tem um ponto específico nessa cadeia de erros, que aparece ali em quase todos os projetos que falham e que raramente alguém fala. Fica até o final do vídeo que eu te conto quais são. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Luan Saldanha, eu trabalho com manufatura aditiva e inovação industrial, sempre conectando tecnologia com aplicação real na indústria, sem hype e com foco em decisão estratégica. A manufatura aditiva tem uma característica que cria um problema sério. Ela parece simples, você faz um modelo 3D, manda imprimir e a peça aparece pronta. Essa percepção faz com que as pessoas subestimem a complexidade técnica do processo. E quando o projeto ele falha, a causa é quase sempre a mesma: uma decisão errada em algum ponto da cadeia de fabricação. E essa cadeia tem pontos críticos muito bem definidos. Vamos por partes. Primeiro ponto crítico: o CAD 3D. Tudo começa no modelo CAD 3D. Mas aqui existe um erro que eu vejo com uma certa frequência: projetar a peça como se fosse para outro processo de fabricação. Você pega um componente que foi projetado para usinagem ou para fundição e tenta simplesmente imprimir. Na manufatura aditiva, o CAD não é só geometria, ele define como a peça será construída camada por camada, onde vão existir tensões internas, como o material ele vai se comportar e diretamente define também o custo final da sua peça. E existe um conceito específico para isso, que é o DFAM, Design for Additive Manufacturing. Quando você projeta, pensando no processo aditivo, você pode explorar o que essa tecnologia tem de único, que são canais internos que seriam impossíveis de usinar, estruturas lattice que reduzem o peso sem perder a resistência, integração de vários componentes em uma única peça. Mas, quando você ignora isso, gera excesso de material, aumenta o tempo de fabricação e muitas vezes você inviabiliza a peça antes mesmo de imprimir. Segundo ponto crítico: a escolha do processo. Quando alguém diz impressão 3D, isso não significa nada tecnicamente, porque existem dezenas ali de processos diferentes, cada um com materiais, precisão e comportamento mecânico completamente distintos. E a escolha errada aqui tem uma característica traiçoeira. O problema ele não aparece na impressão, ele aparece quando a peça entra em uso. Então você imprime, parece que funcionou, e só depois você descobre que a resistência não aguenta a carga, a anisotropia não foi considerada, a porosidade gerou ali uma falha estrutural, o acabamento superficial não atende o requisito. A escolha do processo ela precisa partir do requisito da peça, não do preço da máquina, não do processo disponível, do requisito. Terceiro ponto: a orientação da peça. Esse é um dos pontos menos considerados nos projetos e um dos que mais impactam o resultado. Na manufatura aditiva, a peça é construída camada por camada, você sabe disso. Isso significa que ela não é homogênea em todas as direções. A orientação ela define a resistência mecânica nas direções críticas, a deformação térmica durante a fabricação, a quantidade de suporte necessário, a qualidade superficial nas faces funcionais da peça. E uma simples mudança de orientação pode reduzir tempo de fabricação, melhorar o desempenho mecânico ou até mesmo evitar uma falha que só apareceria em uso. E ainda assim, é um parâmetro que muitas equipes definem de uma forma intuitiva, sem nenhum critério técnico. Quarto ponto crítico: os parâmetros de processo.
Aqui está um dos maiores níveis de complexidade da manufatura aditiva. Os parâmetros, eles controlam a densidade da peça, a adesão entre camadas, estabilidade dimensional e presença ali de defeitos internos, né? Velocidade, temperatura, energia, espessura de camada, estratégia de preenchimento, tudo isso acaba impactando diretamente o resultado. E diferente de processos, né, tradicionais que conhecemos, não existe uma configuração universal. Os parâmetros eles precisam ser ajustados em função da peça, do material e da sua aplicação. E quando isso é ignorado, você tem uma peça que visualmente parece certa, mas que falha quando é solicitada. Quinto ponto crítico, o pós-processamento. E aqui chegamos no ponto que eu mencionei lá no começo do vídeo, o que quase ninguém fala. Dependendo do processo, a peça, como sai da máquina, não está pronta para ser usada. Ela pode precisar de remoção de suportes, que em metal é um processo caro e demorado, tratamento térmico para alívio de tensões, usinagem de acabamentos em regiões funcionais, jateamento, polimento ou até mesmo um revestimento superficial. E cada uma dessas etapas impacta no custo, no prazo e na viabilidade do projeto. O problema é que o pós-processamento raramente aparece no orçamento inicial. A empresa, em geral, calcula o custo da impressão e esquece que a impressão é só uma etapa. Quando o pós-processamento não é planejado desde o início, a conta ela acaba não fechando e o projeto que parecia viável se torna inviável depois que já foi impresso. E você consegue perceber uma coisa importante em tudo isso? Nenhum desses 5 pontos é sobre a impressora 3D. CAD é decisão de projeto, processo é decisão técnica, orientação é decisão de fabricação, parâmetros é decisão técnica e pós-processamento é uma decisão de custo e prazo. São todos pontos de decisão. E é exatamente isso que diferencia um projeto que funciona de um projeto que falha. Por isso é importante a gente lembrar que manufatura aditiva não é sobre imprimir, é sobre a gente decidir. E quando você melhora a qualidade dessas decisões, você sai da tentativa e erro para a previsibilidade. E isso na indústria faz toda a diferença. Então, se você quer estruturar esse processo de uma forma correta, é exatamente isso que eu organizo dentro do meu curso MA na indústria. Lá a gente vai fundo em cada um desses pontos. Escolher o processo certo para cada aplicação, definir orientação em parâmetros com critério, mapear o fluxo completo de fabricação e como a gente evita ali os erros mais comuns na prática, com a visão de quem já aplicou isso na indústria, não só de quem lê sobre isso. Então, se faz sentido para você, o link do curso está aqui na descrição desse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal e curtir, porque aqui a gente fala sobre manufatura aditiva na indústria, sem hype e com visão prática e foco em decisão estratégica. A gente se vê no próximo vídeo.